Ok. Obrigado, Raniel, pela participação na oração inicial. Bem-vindo, Lucas. Bom você estar aqui com a gente, viu? Meus irmãos, então, nossa classe aqui é a classe de Presbiterianismo Avançado, Fundamentos, aliás, é Soberania, Doutrina, Soberania e Vida, perdão, a vida e a doutrina sob a soberania de Deus, é o subtítulo da nossa classe aí, tá? Eu sou um dos professores, juntamente com o conselho da nossa igreja, como os demais irmãos do conselho, nós estamos assumindo esta classe de presbiterianismo avançado e a outra também de presbiterianismo aplicado, tá? Então, muito feliz por poder contar com a presença de vocês aqui com a gente. Essa aula vai ser gravada e ela vai ficar disponibilizada no YouTube. Peço que vocês, Raniel e Lucas, fotografem aí esse QR Code, tá? Para que depois, no final da aula, vocês possam fazer a avaliação da nossa aula. Isso aí visa melhoria da nossa EBD em todas as classes, com todos os professores. É um padrão nosso, tá? E a participação de vocês será muito bem-vinda. No final, eu vou apresentar novamente essa imagem, que se você não conseguiu fotografar agora, no final ela vai aparecer novamente, tá? Faltou aqui essa informação, que nossa aula está sendo gravada, como eu disse, e os irmãos que aqui permanecem, se quiserem participar com a imagem, com o áudio, né, saibam que vai ficar disponibilizado isso depois. Isso não é para intimidar ninguém a participar, gente, é só por causa dessa nova lei geral aí de proteção de dados, a gente tem que fazer essa comunicação aqui, tá? Presbítero André Buarque, bem-vindo. Está nos ouvindo bem? Presbítero André, está nos ouvindo? Ele parece que está sem um microfone, não está habilitado o microfone dele, não. Ok, você tem o zap dele? Manda uma mensagem para ele aí, Ok, vou mandar. Tá, para assessorar ele aí. Tá bom. Muito bem, obrigado. João Paulo está aqui, nosso diácono, nos assessorando aqui. Já está gravando, né, João Paulo? Está gravando. Ok. Muito bem, o nosso tema hoje, gente, é um tema que eu me apaixonei por ele ao longo da minha caminhada como crente, como pastor presbiteriano. Eu amo essa doutrina da aliança ou do pacto da graça que nós vamos abordar aqui hoje, tá? Eu preparei para vocês um infográfico. Eu vou fazer aqui uma pausa. Eu deixei passar um pouquinho da hora aqui, mas conto com a compreensão de vocês, porque eu vou recolher aqui um link para que eu possa compartilhar com vocês esse infográfico. A ideia dele estar visível aqui não é para você tentar enxergar, porque eu sei que está difícil enxergar todos os detalhes aqui, né? Mas estou pegando aqui o link, vou colocar o link aqui para vocês agora no nosso chat. Aí vocês podem baixar esse link, tá? Vou voltar aqui. Muito bem. Vamos ao chat aqui. Bate-papo. Muito bem. Raniel, você que chegou primeiro aí, confere aí, tá aparecendo aí para vocês o link do infográfico aí para você acessar? Ainda não. O bate-papo aqui. Não, não apareceu não. Não? Foi para o Lucas. Exatamente. Foi só para o Lucas. Foi só para o Lucas. Espera aí. Vou botar em todos lá embaixo. Chegou aí, Lucas, para você? Pronto, agora chegou para todos. Chegaram para todos. Beleza. Então agora clica aí para mim, João Paulo, vê se está abrindo facilmente. Está abrindo. Pronto, abriu. Abriu, beleza. Então está aí o infográfico para vocês acompanharem, tá? E depois poderem olhar também. Eu dei essa aula, meus queridos, há alguns anos atrás, e no final da aula, meu genro estava na aula, ele é uma pessoa que trabalha na área de comunicação, ele falou, pastor, você podia fazer um infográfico assim, para visualizar melhor, porque são muitas informações, e aí surgiu esse nosso trabalho aqui, tá? Deixa eu tirar daqui, pronto. O link é esse aqui, eu pus aqui só para não me esquecer.
E aqui nós temos um texto bíblico de Apocalipse 21, de 1 a 8. Lucas, eu posso contar com a sua participação na leitura aí? Se eu puder, você abre o seu microfone aí, que eu vou pedir para você ler. O presbítero André já conseguiu nos ver e ouvir aqui? Está tranquilo? Não, ainda não. Ainda não, né? Tá bom. Vou tentar contato com ele aqui. Tá bom. Lucas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Posso pedir a sua participação na leitura desse texto? Claro, só que o meu microfone está um pouquinho ruim, talvez você... Não, estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo Pode bem. seguir que está bem. Então, eu vou começar a leitura. Tá bom. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pode continuar, por favor. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muito bem, Lucas. Obrigado, tá, pela sua participação. Antes de eu prosseguir aqui, Beth, você está me ouvindo bem? Está vendo direitinho? Sim, pastor, estou escutando bem. Tá bom. André também? Também, está aqui. Então, tá ótimo. Ok. Obrigado, viu? É uma alegria ter vocês também aqui com a gente na sala, tá? E espero poder contar com a participação de vocês, tá? Obrigada, pastor, sim. Muito bem, gente, olha só, esse texto que nós lemos há pouco, ele é muito importante para o nosso tema aqui do Pacto da Graça ou do aliancismo, como também essa doutrina ela é conhecida, uma vez que tudo foi criado e todo o desenrolar da história passa tendo por contexto, como estrutura da história, esse pacto, essa aliança de Deus conosco, e vai convergir nesse texto bíblico, na descrição que esse texto bíblico faz do que nos aguarda para o final. Uma nova cidade, uma nova Jerusalém, como noiva preparada para Jesus, o esposo, um lugar onde Deus vai tabernacular com os homens, Deus vai habitar com eles, conosco, e agora não apenas um povo de Israel, mas todas as nações, os eleitos de todas as nações, constituindo os povos de Deus, e Deus estando conosco para todos sempre, tá? E aqui nós temos, então, essa palavra final, né, para o vencedor. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aqui, meus queridos, nós acabamos de perceber, né, o desfecho do pacto da graça. Então, agora nós vamos voltar bem no começo, tá, de tudo, para depois a gente voltar aqui para essa passagem. Mas eu queria, antes, fazer uma pergunta para vocês. A doutrina é importante? Estudar doutrina é importante? Qual é o valor ou a necessidade de nós termos um bom conhecimento doutrinário? Aí eu preciso da ajuda de vocês, tá? Podem abrir a câmera ou não, mas se puderem participar aí, pelo menos verbalmente, seria muito interessante, tá bom? Quem gostaria de nos ajudar com isso? Qual a importância da doutrina, se é que a doutrina é importante? Porque a gente sabe que há um certo ranço, né? Uma certa dificuldade
com essa questão da doutrina da parte de muitas pessoas. Quem pode nos ajudar? Posso perguntar também, assim, eu posso escolher um voluntário, tá, gente? Então, vamos lá. O voluntário, Raniel. O que você me diz, Raniel, na sua opinião? Qual a importância da doutrina, se é que ela é importante? Eu acho que é, com certeza, um estudo válido, né? Diante da possibilidade de você sintetizar, muitas vezes, visões sobre aspectos da Bíblia que, diante da sua revelação em vários contextos, em livros diferentes, você consegue sistematizar, né, e resumir isso a partir dos conhecimentos doutrinários, né, que permitem, então, essa visão mais ampla e que congrega, né, todos esses conhecimentos. Ótimo. Então, a doutrina ela é importante, na sua opinião, pelo aspecto, vamos dizer assim, didático, né, de aprendizado, de compreensão dos conteúdos bíblicos, né? A doutrina nos ajuda a organizar essas ideias e compreender o quadro geral, tá certo? É mais ou menos isso? Perfeito, é isso mesmo. Ok. Lucas, e você? Qual a importância que você vê no estudo da doutrina? Nós estamos falando da doutrina bíblica, né? Eu acho bem interessante, assim, é de suma importância, principalmente quando eu vejo Deus entrando diretamente em contato com certas pessoas e escrevendo certas boas práticas entre congregar, em como fazer certos procedimentos, não somente dando instruções na vida espiritual, mas também na vida secular. E então, eu acho de suma importância o estudo da doutrina bíblica. Muito bem. Obrigado, Lucas. Então, o que você colocou é que na palavra, né, da doutrina da palavra de Deus, nós encontramos sabedoria para viver, tanto no aspecto, vamos dizer assim, religioso, espiritual, quanto no aspecto secular, enfim, todas as áreas da vida sendo abrangidas, né, pelo ensino da doutrina. Correto, Lucas? É por aí mesmo? Corretíssimo. Muito bem. Irmãos, se alguém mais quiser falar, pode se manifestar aí, tá? André e Beth, fiquem à vontade. Eu não estou chamando vocês pelo nome agora, mas teremos outras oportunidades aí. Oi, pois não, Beth. Pastor, para mim, a nossa doutrina, pelo menos pessoalmente, né, me dá uma segurança muito grande, uma certeza muito grande da fidelidade da palavra de Deus, né, para a nossa vida. E enquanto que a gente também tem que conhecer outras, né, outras doutrinas aí para ter essa referência, mas eu me sinto muito segura mesmo na nossa doutrina. Muito bem. Então, também dá uma segurança, né, que você coloca aqui, no sentido de que A certeza. Nós estamos indo na direção certa, né? É importante isso, né? Você está vivendo certo, tendo uma prática religiosa correta também, né? Porque tem muita gente que é religiosa, mas que está indo na direção completamente errada, né? Isso, A Bíblia diz que tem caminhos para o homem que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte, né? É importante a gente saber. Numa dúvida, a gente tem na palavra referências e que nos prova naquilo que a gente crê, naquilo que a gente sente segurança. A palavra prova aquilo ali. Né? Perfeito. Muito bom. Confirma, né, que aquela experiência que a gente está tendo está de acordo. Muito bem, gente. Ótimo. A participação começou muito bem. Eu ainda vou ouvir o presbítero André hoje. Não precisa ser agora não, André. Estamos em casa aqui. Então, meus queridos, por que eu trouxe essa pergunta e esse questionamento para vocês? Porque as ideias que nós temos, elas têm consequências na nossa vida prática. Né? Alguém já disse que que a nossa cosmovisão respinga na realidade da nossa vida.
Em outras palavras, né, aquilo que eu creio define a modo como eu vivo. E hoje nós vamos falar de uma doutrina, assim, nós vamos estudar uma doutrina que é central no cristianismo, especialmente no cristianismo reformado, né? E nós vamos ver como ela tem essas implicações práticas que vocês estão mencionando aqui para nós. Elas organizam, essa doutrina do pacto, ela organiza as nossas ideias, ela nos dá sabedoria para viver em todas as áreas da nossa vida, a área familiar é uma delas, e também nos mostra, nos dá essa segurança de que nós estamos crendo corretamente, vivendo de maneira correta. O James Packer, eu gosto muito dele, ele ainda está vivo, com seus 93 ou mais anos de idade, grande pensador, teólogo cristão. Ele diz que no cristianismo moderno, esta teologia do pacto tem sido injustamente esquecida. E lamentavelmente, é verdade. Vocês mesmos vão ver que, puxa, eu não tinha tanto acesso, tanto conhecimento destas informações que nós estamos vendo aqui, que veremos agora. E o meu professor do mestrado, Dr. Mauro Meister, ele diz que a doutrina do pacto é a base da teologia calvinista e, portanto, a teologia oficial das igrejas de confissão reformada. Essa, portanto, é uma doutrina central que nós temos na nossa igreja, também conhecida por aliancismo, tá? E no aliancismo, do que trata o aliancismo? Então, aqui eu vou voltar com a projeção, vocês viram que eu tinha parado um pouquinho com a projeção, né? Então, de vez em quando, eu vou sair da projeção para a gente conversar melhor, tá? E agora eu volto, é só o mouse aparecer aqui para mim. Estou usando duas telas, sabe, gente? E tem que colaborar aqui, pronto. Compartilhar a tela. Me digam aí se vocês estão vendo essa imagem do aliancismo com os dois pactos, o pacto da criação e o pacto da graça. Alguém pode me dar um feedback? Sim? Estamos vendo, sim. Beleza. Então, gente, o aliancismo ele é aquela doutrina que enxerga a vida, a história humana acontecendo a partir de um relacionamento com Deus. Mas um relacionamento com Deus que não é informal, não é uma coisa assim solta, mas é um relacionamento pactuado pela iniciativa de Deus. Deus condescende conosco, ele desce ao nosso nível para se relacionar conosco e o faz na forma de um pacto formal, de um contrato, de um compromisso que ele assume para conosco. E, por sua vez, ele espera de nós um retorno em perfeita obediência. Para ilustrar isso, nós vamos aqui nos valer do breve catecismo de Westminster. Vocês sabem que existe essa versão ilustrada pelo reverendo André Cunha Barbosa Lima, um pastor presbiteriano. Esse breve catecismo ilustrado ele está disponível no Kindle e nas melhores livrarias do país, fazendo uma propaganda aqui, né? Mas realmente a gente tem usado ele no boletim, nas nossas mini lives, nos cultos também. E veja o que o breve catecismo, na pergunta 12, nos ensina. Presbítero André, você já está conseguindo fazer a sua voz chegar aqui para nós? Poderia fazer essa leitura para a gente testar o seu áudio? Vamos ver aqui, pastor. Opa, deu certo. Deu certo. Pode falar que está dando certo. Lê para a gente, André, por favor. Entendendo o tom. Que ato especial de providência Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? E a resposta: quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Muito bem. Então, este pacto inicial, chamado Pacto das Obras ou Aliança da Criação, Deus formou esse pacto, firmou esse pacto, na verdade, com toda a humanidade. É interessante que esse pacto ainda está em vigor, viu, gente?
Deus é o Criador de todos nós e Ele espera da nossa parte perfeita obediência. Caso isso não lhe seja oferecido, nós nos tornamos passíveis da pena de morte. Pode parecer pesado, né, para quem não tem costume de ler a Bíblia, ou não está acostumado com a doutrina bíblica, mas esta é a verdade. O Criador, ele tem poder de vida ou de morte sobre nós, e ele espera a nossa perfeita obediência. E ele esperava isso ali no Éden. Hoje eu mencionei no culto da manhã, uma coisa que tem assim, me sensibilizado muito nos meus estudos recentes da palavra de Deus, é que o Jardim do Éden, meus queridos, ele foi construído como um templo. Aliás, o Jardim do Éden, ele reflete o céu e ele reflete, ele é o arquétipo, né? Ele é o, vamos dizer assim, o projeto a partir do qual os templos futuros serão construídos, o tabernáculo, o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, e futuramente aquele texto de Apocalipse que nós lemos também, nos novos céus e nova terra. O Jardim do Éden é um jardim-templo, é um lugar onde Deus gastou 6 dias criando o jardim, criando o templo, preparando como se Deus tivesse levantado as paredes, colocado os bancos, a iluminação, microfone, som, colocou lá a criatura para adorá-lo e pronto, vamos começar o culto. Chegou o 7º dia, o dia do Senhor. Então, o jardim foi criado para, e não só o jardim, o Éden, o homem, mas todo o universo foi criado com uma missão ou com uma finalidade doxológica, de adoração. E é interessante que Deus deu ao homem a responsabilidade de espalhar este jardim, de espalhar esta adoração por todo o planeta. Então, esse é o pacto das obras, a aliança da criação. Alguns acham que ali o pacto da graça significa que antes não havia graça e só depois que a graça chegou. Não, gente, olha aí a graça abundante nesse pacto. Deus criando o homem e a mulher para ter comunhão e desfrutar do prazer da comunhão com ele. Isso é graça. Deus dando a capacidade de obedecê-lo. Isto é graça também. Dando todas as coisas para o bem e o conforto do primeiro casal, graça sobre graça. Mas aí o homem pecou. E aí nós vemos, então, chegamos ao pacto que vem, então, restaurar o propósito daquele jardim-templo que havia ali no Éden, depois que o primeiro casal foi expulso da presença de Deus. Eu vou pedir agora, então, para a Beth ler para a gente, Beth, por favor. Eu espero que esteja legível aí, porque é meio escurinha essa imagem. Ixi, deixa eu ver, pastor, que tá. Deixa Tá eu aumentar. difícil, não tá? Deixa eu aumentar aqui. Isso. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e é uma pergunta, né? É uma pergunta. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Tendo Deus, é isso mesmo, né? É isso Tendo mesmo, tá Deus certo. unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna. Entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Muito bem. Está aqui apresentado para vocês, então, o pacto da graça. Aquele em que Deus graciosamente vem ao encontro do homem caído para tirá-lo desse estado de pecado e de miséria, que é o que a gente vê no nosso mundo hoje. O que a gente mais vê no nosso mundo hoje, queridos? Não é miséria? Consequência do pecado humano. E Cristo vem, então, como nosso Redentor, para nos levar a um estado de salvação, com todos os benefícios e bênçãos que esse estado nos proporciona nele. Então, ficou claro, irmãos, são 2 pactos, um antes da queda e um depois da queda. Acontece que, ao longo do Velho Testamento e do Novo Testamento, nós vamos ter uma sucessão de pactos, de alianças que Deus vai fazendo com personagens chaves ao longo da história bíblica. Mas não são só 2 pactos, um antes e um depois, sim. Esse segundo pacto, ele vai ser, portanto, reafirmado e expandido por meio desses novos pactos ou novas alianças, que, na verdade, são novos não no sentido de uma coisa totalmente diferente, mas no sentido de que eles trazem elementos novos
para ir progressivamente aumentando o nosso entendimento e a nossa compreensão de quais sejam do que seja esse pacto da graça. Esse infográfico ele foi preparado para isso. André e Beth, se vocês chegaram depois que eu tinha falado, no chat aqui do nosso grupo, da nossa aula, tem o link. Vou pedir ao João Paulo para postar novamente o link, porque eu não sei se quem chega depois tem acesso ao que já estava lá. Mas tem o link desse infográfico que vocês podem baixar e podem ir acompanhando, tá? Aqui eu separei, então, a parte superior do infográfico, tá vendo que ele tem ali, são 4 quadros, né? Eu separei o quadro superior do Pacto da Graça, porque eu queria chamar a sua atenção para quais foram os pactos ou as alianças que Deus fez com o seu povo ao longo da história. A primeira aliança, vocês estão vendo o nome dela aqui? Aliança da criação, é o Pacto das Obras, ou Aliança da Criação, tá? Depois nós temos, após a queda, a aliança do começo, também chamado de a promessa maternal ou proto-evangelho, quando Deus faz ali aquela promessa formal ao primeiro casal, dizendo que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, que, por sua vez, iria ferir o seu calcanhar, tá? Isso foi, então, um pacto feito ali com Adão e Eva no jardim, ou na expulsão do jardim, né, naquele momento ali. Na sequência, você tem o pacto com Noé, que é o pacto chamado da preservação, tá? Deus promete não mais destruir, depois do dilúvio, não mais destruir a terra sob águas novamente. E você tem depois o pacto com Abraão. Aqui você tem a promessa formalizada da parte de Deus de que, por meio de Abraão, seria formada uma grande nação e que ele seria bênção, e a sua descendência seria bênção para todas as nações. Depois vem o pacto, a aliança com Moisés, que é a aliança, e Israel, né, que é a aliança da lei, é entregue a lei. Depois nós temos a aliança do reino com Davi, e depois a aliança da consumação feita por meio de Cristo. O que está acontecendo? Vocês percebem que são várias ondas? Eu fiz aí uns riscos aí, mostrando uma onda aumentando. Imagine quando você... E ela vai fazendo essas ondinhas assim, olha, e vai cada vez aumentando mais. Pois é o que nós vemos aqui acontecer, é exatamente isso. Deus vai progressivamente acrescentando novos elementos. Então, lá no Éden, ele fala, vou mandar um descendente para restaurar todas as coisas. Lá no comecinho de tudo, gente, é o proto-evangelho, a promessa do Messias. Com Noé, ele vai prometer, então, a salvação, preservação da humanidade. Depois, com Abraão, ele dá mais detalhes. Agora, ele já diz de qual família virá o Messias e qual será o papel desta família, né? Formar um povo e levar essa salvação e essa adoração para todos os povos. Com Moisés, você tem a entrega da lei, para dizer como deve ser vivida a vida por parte daqueles que têm com Deus uma aliança. Com Davi, você tem um elemento novo que surge nesta compreensão do pacto. Este Messias, ele vem para ser um soberano. Ele é soberano e ele virá para reinar. Todo joelho vai se dobrar diante dele. E esse conceito começa a ser introduzido a partir do momento em que você tem o reino de Davi, o trono de Davi, e a promessa de que o Messias viria para se assentar no trono de Davi. E, finalmente, o próprio Cristo, né, com a aliança da consumação, aí você tem uma explosão de revelação plena, completa, a própria imagem de Deus, né, a plenitude divina na pessoa de Jesus, e nos mostrando, então, que seria por meio da entrega da sua vida que este pacto da graça se consumou em favor da nossa salvação. Bem, tudo isso, meus queridos, veja só, são 6 alianças, ok? Mas todas elas com o mesmo objetivo, que Deus fosse conhecido e glorificado. Lembra que eu falei que os 6 primeiros dias foram a preparação do templo jardim para que Deus fosse adorado? Pois todas essas alianças e todos esses pactos, eles apontam para a glória e a adoração, a glória de Deus e a adoração devida ao seu nome.
até mesmo pelos elementos físicos que vão representar essa aliança, que depois eu vou destacar aqui para vocês, tá? Mas todos com o mesmo objetivo, promover a glória de Deus no nosso relacionamento com Ele como seu povo de propriedade exclusiva. Deixa eu lhe mostrar mais uma coisa aqui muito interessante. O que o Palmer Robertson fala, então, resumindo isso que a gente viu até aqui. Pela criação, Deus une-se ao homem em relação de aliança. Como é que chama esta aliança lá na criação? Aliança da criação ou pacto das obras. Deus exige obediência perfeita. O homem falha nessa obediência perfeita. O que acontece agora? Deus vai continuar se relacionando conosco por meio de uma aliança, mas com novos elementos. Depois da queda do homem no pecado, o Deus de toda a criação, graciosamente, uniu-se ao homem outra vez, mediante a promessa de redimir um povo para si mesmo da humanidade perdida. Tá? E mais ainda, a título de resumo, que a gente conclui dessa primeira passagem, nesse infográfico, é que não existem duas histórias ou duas religiões na Bíblia. Seria a religião e a história do Antigo Testamento, é uma, ali é Israel, não tem nada a ver com a gente, que é a igreja, e agora a igreja vem, alguns dizem, como um parêntese, né, como um plano B ali no meio do plano que Deus tinha para com Israel. Não são duas histórias, não são duas religiões na Bíblia, mas é uma história só, uma religião só, na qual Deus requer a adoração de seu povo, e este lhe responde com fé. É o que nós vamos encontrar em todas estas alianças, e daqui a pouquinho nós vamos ver alguns versículos, tá? Então, aqui, gente, eu resumi para vocês o conceito do aliancismo ou do pacto de Deus, primeiro no Éden e depois da queda até os nossos dias. E neste pacto nós temos aqui o princípio Emanuel, um princípio precioso nesse pacto, que tem muitas implicações abençoadoras para nós. É a doutrina, verdade de Deus nos abençoando. O que é o princípio Emanuel, meus queridos? Palmer Robertson, autor que tem um livro excelente chamado O Cristo dos Pactos. Se você gosta de estudar teologia e quer compreender melhor esse assunto, esse é o livro, é a Bíblia do aliancismo, tá? O livro clássico. O coração da aliança é que Deus está conosco. Este é o princípio Emanuel da aliança. E para que Deus está conosco, meus queridos? Pense aí. Deus fez uma aliança com a humanidade, se comprometendo a estar conosco. Para quê? Talvez no primeiro momento, se você pode ter pensado assim, para nos abençoar, para nos salvar. Com certeza. Mas primeiro não é isso. Primeiro, Deus se faz presente, se coloca ao nosso lado, para que nós possamos dar a Ele culto, adoração, glória devida ao seu nome. E aqui nós temos já uma implicação prática. A sua vida tem sido vivida em função disso. Tem gente que vive em função do trabalho, da saúde, do lazer, dos bens, da família, da esposa, do marido, dos filhos. Qual é a grande paixão que consome a nossa vida, que impulsiona a nossa existência? Qualquer outra coisa que não seja o culto a Deus, a adoração a Deus, nós estamos vivendo de maneira equivocada. Não fomos criados para viver com essa inversão de objetivos ou de valores. Então, faça do culto a Deus uma prioridade na sua vida. O culto pessoal, o culto familiar, o culto congregacional. Deus presente para ser cultuado. O propósito de Deus por meio desta aliança é formar um povo para Ele, para adorá-lo, e não Ele lá no céu remotamente, mas Ele presencialmente ao nosso lado. E aqui, então, nós vamos agora para um detalhe maior sobre este infográfico que nós preparamos. O Pacto da Graça, então, vocês perceberam, é um enredo contínuo que começa no Antigo Testamento, em Gênesis 1 e vai terminar em Apocalipse 22. É a teologia oficial das igrejas reformadas e a base para o pé do batismo, que é o batismo infantil, que nós vamos ver na semana que vem. Tá? Eu queria chamar a sua atenção agora para os objetos que remetem ao culto divino, tá?
neste princípio Emmanuel, Deus presente conosco. Num primeiro momento, onde Deus está presente conosco? No jardim. E o jardim tem a forma de um templo. Essa semana e na próxima, eu estou fazendo um módulo no doutorado, no Mackenzie, no nosso centro de pós-graduação, e nós estamos estudando exatamente este assunto, de que o Jardim do Éden era um templo para a adoração de Deus, e, portanto, quando Deus diz para que Adão e Eva enchessem a terra com a sua descendência, que eles dominassem sobre todos os animais e todas as coisas criadas, que Deus estava comandando que eles espalhassem não apenas o aspecto físico do jardim, mas espalhassem a finalidade do jardim, a adoração a Deus por toda a sua descendência em todos os quadrantes do planeta Terra. Então, nós temos nesse jardim templo, e veja só que a descrição que nós temos é que o jardim, ele é formado pelo Éden. O Éden tem um jardim nele, e fora dali o mundo exterior. Veja essa tríplice divisão que nós vamos encontrar depois lá no tabernáculo e no templo. O Santo dos Santos, onde Deus está presente, Deus se fazia presente ali no jardim. O santo lugar, onde Adão estava ali trabalhando no jardim, e o mundo exterior para onde ele deveria espalhar. Você tinha o Santo dos Santos, o santo lugar e o pátio, né, onde os adoradores se faziam presentes. Então, você vê também ali no Éden essa tríplice divisão. Tá? Muito bem, depois você tem, então, na sequência, a arca. A arca também foi um momento de encontro com Deus, de Deus se fazer presente, de Deus ser, inclusive, adorado pela família de Noé. E a arca também, há estudos, posso depois enviar até um artigo, se vocês tiverem interesse, que mostram que a arca também foi construída com vários elementos remetendo ao Jardim do Éden, remetendo ao templo e ao tabernáculo. Até ela tem uma tríplice divisão também, primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Né? Isso é uma das similitudes que há, né? Uma das semelhanças com o templo. Bom, depois disso, nós temos na aliança com Abraão, Deus se fazendo presente também nos diversos encontros dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com o nosso Deus. Esses encontros eram marcados por momentos de adoração. Quando Abraão ele tem uma visão de Deus, Deus lhe promete em Gênesis 12, né? Ali é a primeira vez que Deus lhe aparece para fazer com ele uma aliança. Quando Deus faz as promessas, o que acontece? Na sequência, Abraão erige um altar e adora a Deus. Nós vamos ter aqui agora, então, verdadeiros santuários em miniaturas pipocando ali naquela região da Palestina, como se Deus já estivesse demarcando o território, santuários que Abraão vai levantar, que Isaac, santuários em miniatura, informais, eram altares que eram construídos, né? E até que futuramente viesse a ser construído o que? A tenda do encontro. Esse nome não é fantástico, meus queridos? Porque em algumas versões vem como a tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda da congregação. O que é a tenda da congregação? É a tenda onde se congrega as pessoas. Com quem? Com Deus. É a tenda do encontro do povo de Deus com o próprio Deus, cujo princípio Emmanuel se fazia presente ali também com eles no deserto. Depois, veja, nós temos o templo sendo construído, Deus presente ali no templo. Lembram da inauguração do templo com Salomão? E a glória de Deus, a Shekinah de Deus enche o templo e fica tudo ali com uma grande neblina, uma fumaça ali, né, enchendo o templo. Depois nós temos a pessoa de Cristo. Aí Cristo, meus queridos, ele é o tabernáculo, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote. Cristo, na verdade, desde o Éden, passando por todos esses objetos que marcavam a presença de Deus, né? A arca, os santuários informais, o tabernáculo, o templo, tudo apontando para este verdadeiro templo que é Cristo. Qual é a finalidade do templo? Não é um lugar onde você vai para adorar a Deus e para ser perdoado por Ele? Pois Cristo vem com esta finalidade, se fazer Deus presente conosco e perdoar nossos pecados.
E agora, então, na sequência, a igreja passa a ser o templo de Deus, somos a morada do Espírito Santo, e finalmente vai se consumar e se concretizar nessa experiência de Deus conosco naquilo que lemos no começo em Apocalipse 21, tratando da presença de Deus, tabernaculando conosco, estando conosco com todos os povos por toda a eternidade. Vocês conseguiram perceber, meus queridos, que toda essa linha do tempo, ela tratou sempre da mesma experiência, da mesma promessa, do mesmo objetivo, Deus presente conosco, com o seu povo amado, para que nós o adoremos, enquanto somos por ele abençoados. Vamos ver um pouquinho, então, agora resumindo esse infográfico novamente, essa parte mais detalhada, né, da presença de Deus conosco, do princípio Emmanuel, o que o meu professor, doutor Chung, do doutorado, inclusive deverá ser preletor na nossa igreja em breve, numa conferência missionária. Ele viria em 2019, mas aí, com aquela greve dos caminhoneiros que nós tivemos que cancelar, né? Adiar, na verdade. Bem, eu queria pedir agora para o Lucas, lê para a gente, Lucas, o resuminho aí do Dr. Chung. Pode ser, Lucas? Pastor, só uma coisa, tem como mudar a apresentação para que fique maior a tela? Ela está dividindo com seus comentários. Ah, está? Em algum momento isso mudou, eu não tinha percebido. Até mandei um... Ok, foi um lápis da minha parte aqui. Vamos lá. Vocês estavam vendo a minha cola, está vendo como é que o professor tem a memória boa do professor? Ai, gente. Pronto, estava no lugar errado. Ó. Agora sim. E aí? Agora sim. Agora está maior, dá para ler melhor. Ficou legal? E embaixo, está aparecendo os alunos aqui ou não? O que você está vendo na tela? É só o texto mesmo? João Paulo? Desculpa. Está aparecendo a apresentação e o quadrinho do senhor do lado. Só isso. Só o meu quadrinho, né? Só. Ok. Então, vamos lá. Obrigado aí pelo alerta. Lucas. Ok. A glória de Deus na adoração é o fim de todas as coisas criadas e a missão é o meio para que isso aconteça. Gênesis 2 apresenta o arquétipo dos templos que seriam construídos futuramente, desde o tabernáculo, passando pelo primeiro e o segundo templo. A visão do profeta Ezequiel, do templo escatológico, a reforma da ampliação do grande templo de Herodes, e culminando no último templo em Apocalipse 21 e 22. Muito bem. Viram, então, meus queridos? A relação que existe entre todos esses templos para o culto a Deus, seja um jardim, seja uma arca, sejam altares improvisados no meio do deserto, sejam o tabernáculo e o templo rigorosamente planejados, até a reforma de Herodes, aqui o Dr. Chung incluiu, e culminando, né, com o templo de Apocalipse 22. Para que todas essas coisas foram criadas? Para promover a glória de Deus na adoração do seu povo e por toda a criação. E a missão que a igreja tem, portanto, começou... Aqui, meus queridos, tem um conceito muito bonito da palavra de Deus. A obra missionária não começa depois da queda, como muitos supõem. Bom, já que agora o homem pecou, nós precisamos, então, falar para ele de Jesus, para que ele possa, então, se reconciliar com Deus. Sim, isso faz parte da missão, mas a missão começou em Gênesis 1 e 2. Né? Quando Deus cria o templo, o adorador lhe dá a missão de adorá-lo, de espalhar a adoração pelo mundo, encher a terra. Ali começou o mandato missionário da igreja. Tá? Então, veja como que é lindo da gente ler a palavra de Deus com essa visão harmônica que integra toda a palavra de Deus. Tá? Muito bem. E aqui mais um resuminho agora de um autor que nós estamos estudando muita coisa dele agora no doutorado. Quem pode ler, por favor?
O Templo de Israel era um modelo em miniatura do imenso templo cósmico de Deus que deveria dominar os céus e a terra no final dos tempos. Ou seja, o templo era um modelo simbólico que apontava não apenas para o cosmo atual, mas também para os novos céus e terra que seriam perfeitamente preenchidos com a presença de Deus. Tudo bem, obrigado, presbítero André. Essa ideia é uma ideia muito interessante, meus irmãos. Está dizendo que o templo, aquela estrutura tríplice do templo, Santo dos Santos, Santo Lugar, e o átrio, né, dos adoradores, ali onde ficava a multidão, isso tanto espelha o que acontece hoje no cosmos, quanto o que vai acontecer em novos céus e nova terra. Veja se não é assim, você tem o céu dos céus, onde Deus está presente, é o Santo dos Santos. Aí você tem o espaço sideral, onde estão presentes os corpos celestes, né, na atmosfera. E depois você tem a terra e os mares, onde estão os adoradores. Agora, aí você tem isso espelhado no tabernáculo e no templo, mas quando Cristo vier, o Santo dos Santos, que é o céu, né, dos céus, vai descer sobre a terra e vai se fundir. O Santo dos Santos vai engolir o santo lugar e o átrio externo. E agora tudo vai ser uma coisa só. O universo todo vai ser um Santo dos Santos. E ali Deus presente conosco e nós como seus adoradores. Todas as alianças apontam nessa direção, porque, na verdade, todas elas são a mesma aliança, introduzindo cada vez mais esses elementos novos. Por isso, João Calvino dizia que esta promessa da presença de Deus, do princípio Emanuel, é a súmula de toda bem-aventurança. O que é uma súmula? É um resumo, né? Ela concentra todas as bênçãos que você possa imaginar, que Deus possa lhe dar. A primeira, maior, aquela que engloba todas as demais, é Jesus presente na nossa vida. Pastor, Jesus presente, pois não, André, fica à vontade. esses 3 níveis que o senhor citou, tomando como base os 3 níveis do templo, e no final os céus e a terra, né? Tudo num só, seria a Nova Jerusalém? Sim, né? Quando Apocalipse 21 e 22. Quando eu vi novos céus e nova terra, e eis que desce da parte de Deus a Nova Jerusalém, ela desce, né? E a palavra de Deus, inclusive foi o texto lido logo no comecinho, André, depois eu vou te dar a referência dele, e diz que Deus habitará com eles, e eis o tabernáculo de Deus com os homens, e estarão para sempre com o Senhor e serão povos de Deus. É o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Tá bom? Então, veja que esta presença de Deus conosco, ela é a maior das bênçãos, a promessa principal de Deus, que inclui todas as outras promessas, todas as bênçãos resumidas nesta única promessa, a bênção das bênçãos. Deus conosco, Deus presente na nossa vida. E a gente caminhando um pouquinho aqui no nosso infográfico, então, nós vamos conferir as passagens bíblicas. E agora eu vou pedir assim, ó, Raniel, Lucas, Elizabeth e André. Eu vou pedir o João Paulo para também, se estiver ligado aqui, ele participar com a gente depois do André. Cada um lê um versículo na sequência, ok? Então, o Raniel começa com Gênesis 3:8, depois o Lucas, o 7:1, Elizabeth 12:7, Buarque, Levíticos 26:12, o João Paulo, 1 Reis 6:13, depois volta no Raniel, no Lucas e na Elizabeth. Me ajudem, por favor. O princípio Emanuel verificado no jardim com Adão e Eva. Raniel. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Obrigado. Então, veja aí, só um minutinho, veja quem é que andava no jardim? O Senhor Deus. O Santo dos Santos estava presente lá no jardim. Agora, Pastor, na experiência de Noé. Oi, pois não. Essa é uma dúvida que eu tenho. Uma certa oportunidade,
eu vi que o pacto das obras, o pacto da criação, não era explícito esse pacto, mas ele estaria, como é que eu digo, ele não era explícito. Deus fez um pacto da criação, mas ele era implícito. Isso tem algum fundamento? Eu li uma vez. Então, nós temos verbos. O pacto da graça, ele é explícito, dito na palavra, né, do pacto da graça. Mas diz que o pacto das obras, da criação, Entendi. ele não era explícito no texto da Bíblia, mas ele é implícito. A gente verifica pelas passagens que realmente existiu esse pacto da criação. Isso procede? Depende um pouco do que será que esse autor pretendia dizer como implícito, porque está muito claro o que Deus esperava da sua criatura. Ele disse o seguinte: olha, eu tenho 4 ordens aqui para vocês, tá? Na verdade, 3 ordens englobadas numa quarta. Vocês vão ser fecundos, então eu quero que vocês constituam família, tenham filhos, procriem e espalhem o gênero humano. Segundo, vocês vão dominar sobre todos os planetas, tá? Perdão, vocês vão dominar sobre todo o planeta, todas as coisas que eu criei, vocês serão os vice-regentes aqui, uma ordem muito clara também. Terceiro, vocês vão me obedecer, não comam dessa árvore. E eu quero que vocês agora vão e encham a terra com tudo isso. Espalhem esse jardim por todo o planeta. Então, são ordens muito claras, né? Aí nós, como teólogos, né, a gente sistematiza esse conhecimento que a gente tem da leitura disso. Olha, você está vendo, isso aqui é um pacto. Isso aqui é Deus falando, olha, eu criei vocês, desfrutem de tudo, mas me obedeçam, né? Então, com o termo pacto das obras, sim, está implícito o termo, mas o que significa esse pacto está muito claro ali no Gênesis 1, especialmente 1:28, tá bom? Beleza, André? Ok, pastor. Muito bem. Então, vamos agora ao texto de... Quem que vai ler agora? Beth. É o Gênesis 12:7. Isto. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Muito bem. Então, são santuários em miniatura, informais, que vão pipocando ali na terra da Palestina. Agora, vocês percebem que em todos os 3 você tem Deus presente e um lugar de adoração. Tá? Levíticos 26:12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Tabernáculo. Tabernáculo. Isso foi quando Deus deu a instrução para o tabernáculo, depois de detalhar tudo, falou: e eu estou fazendo vocês vão fazer esse tabernáculo para que eu ande entre vocês e tenhamos essa aliança e esse relacionamento. E ele vai dizer a mesma coisa quando é hora de construir o templo. João Paulo. 1 Reis 6:13. Uhum. Habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Canaã. Templo. Templo, né? Templo, é isso. Templo. Isso quando eles chegam na Terra Prometida, né? O tabernáculo é no deserto, e agora em Canaã, na Terra Prometida, um templo é construído com a mesma finalidade. Vocês estão percebendo, irmãos? O que eu quero demonstrar aqui é que não temos 2 histórias, ou várias histórias desconexas na Bíblia. Isso aqui é uma chave de leitura da Bíblia. Você lê, você sabe do que se trata toda a história bíblica. Mateus 1:23. Daniel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Quer dizer, conosco. Deus conosco, exatamente, tá? Então, agora o templo se fez presente como lugar de adoração. O próprio Senhor Jesus é o templo, né? E agora nós, como templo, a igreja. Lucas ou Elizabeth? Eu me perdi aqui. É Lucas, né? Uhum. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Muito bem.
E eu poderia ter colocado aqui outro texto, onde fala do Espírito presente entre nós, mas eu escolhi esse, o presente em nós, porque ele repete os mesmos termos, né? Eu serei vosso Deus, serei vosso Pai, vocês serão meu povo, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Gente, isso é tremendo, isso é emocionante, meus queridos. Saber que tudo foi criado e nós somos pensados por Deus para desfrutarmos desse tipo de relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai. E, finalmente, o texto de Apocalipse, 21:3. André, é com você. Então, pode ir. Desculpe, era a Beth, mas pode ir, não tem problema. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É tremendo, irmãos. Vocês conseguem enxergar isso? Essa sequência falando toda ela, começando em Gênesis, terminando em Apocalipse, falando da mesma verdade, da mesma experiência da palavra de Deus para conosco. Eu fico encantado com isso, meus queridos. Muito bem, e caminhando aqui para o nosso final, então, meus irmãos, há um detalhe no nosso infográfico. Leda Márcia, bem-vinda, tá? Há um detalhe no nosso infográfico, que é essa relação que tem de Abraão com Cristo. A palavra de Deus deixa isso muito claro, que aquilo que Deus prometeu a Abraão foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo e tinha como alvo os eleitos de Deus de todos os tempos. Então, a bênção de Abraão, veja ela demonstrada aqui em Gálatas 3, 8 e 9. Elizabeth, você está aqui, Beth, para ler para a gente, por favor? Estou, pastor, que estava falhando aqui, eu não deu para ouvir, mas agora está tudo bem. Pois não. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti são abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Resta alguma dúvida, irmãos, de que Antigo e Novo Testamento tratam do mesmo assunto, o mesmo Evangelho, a mesma fé, o mesmo Redentor, tá? E isso vai ter implicações muito especiais para nós. Deixa eu ir caminhando, então, e essa foi a apresentação do infográfico que nós fizemos, ele está disponível aí no link para vocês, e nós vamos agora finalizar com algumas implicações, ou aplicações práticas para nós. Primeira aplicação, gente, você tem uma Bíblia, não tem? Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, não esqueça da chave que destranca a compreensão geral do que está escrito aqui, a doutrina do pacto da graça ou da aliança. Leia a sua Bíblia com essa leitura compreensiva da aliança de Deus, perpassando por todas as histórias e etapas do povo de Deus. Essa é a revelação progressiva de Deus da aliança do pacto da graça. Um outro aspecto também que nós deveríamos levar com aplicação para nós hoje para casa, valorize aquilo que de fato deve ser valorizado na sua relação com Deus. A maior das bênçãos que você poderia almejar nessa vida, você já tem. Jesus presente na sua vida. Deus conosco. Nada substitui, nada supera o prazer, a paz, a bênção que isso nos traz de ter com Deus esse relacionamento da presença de Deus conosco. Nós precisamos de outras bênçãos, precisamos de saúde, de trabalho, de um monte de coisa. E podemos pedir, porque Deus diz que a palavra nos diz que aquele que não poupou seu único filho não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, mas existem situações difíceis na vida onde nós podemos ser privados de tudo, até da vida, mas não podemos ser privados nunca da presença de Jesus. Esta é a maior de todas as bênçãos. Também, meus queridos, vamos lembrar nos nossos relacionamentos com o próximo de expressarmos a mesma generosidade que Deus tem expressado para conosco. Vejam quanta coisa Deus fez, como Ele conduziu e orquestrou toda a história para salvar um pecador miserável como eu e como você. Isso é graça, isso é generosidade. E nós deveríamos também ser mais misericordiosos e generosos com o nosso próximo, assim como nós temos recebido da parte de Deus. Tá?
Bem, uma outra aplicação para nós tem a ver com os mandatos da criação. Você entendeu o que Deus espera de mim e de você, então, ao nos ter criado? Ele espera a adoração, ele espera que nós não fiquemos apenas adorando ali dentro do jardim, mas que a gente saia do jardim espalhando este evangelho de salvação, que leve pecadores rebeldes que foram expulsos da presença de Deus, como eu e você um dia fomos, ao nascer, e que nós possamos, então, voltar para a presença de Deus e levar outros a virem adorá-lo também. Veja que há aí um mandato missionário fortíssimo que a doutrina do Pacto da Graça nos traz. Lembre-se também que a sua família é uma família em aliança com o Senhor. Uma família em aliança. Filhos para a glória de Deus. É por isso que nós batizamos as nossas crianças, tá? E é por isso que nós valorizamos tanto a participação na ceia do Senhor. São dois assuntos que a gente vai ver na próxima semana. Você já tem uma aliança pessoal com Jesus Cristo? Você já é um adorador, já foi reconciliado com o Pai por meio de Jesus? Você tem certeza do seu nascimento, certeza de ser uma nova criatura? Só vai entrar no reino de Deus quem passar pelo novo nascimento. Nós somos expulsos do jardim por causa da corrupção da nossa natureza depois da queda. E não tem jeito de voltar sem primeiro haver essa restauração da nossa natureza. O que Deus faz quando a gente tem esta aliança, este pacto da graça, quando nós aderimos a esse pacto que Deus tomou a iniciativa de fazer em nosso favor. E, por último, lembre-se do nosso chamado, reiterando aí o nosso chamado, a nossa missão, que é promover a glória de Deus, reconciliar os eleitos de Deus num pacto da graça para que haja adoração. O pacto da graça nada mais é, meus irmãos, do que o Evangelho. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é a mensagem do pacto da graça. Muito bem, meus queridos, pega o seu celular agora, faça uma foto desse QR Code, por favor, para você poder fazer a nossa avaliação, tá? E deixar ali as suas impressões da nossa aula de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário final ou alguma pergunta final para a gente encerrar? Daniel, Lucas, André, Beth, Leda. Pastor, aqueles mandatos, eles se confundem com a missão, evangelho? A quais mandatos você se refere? Nessa última projeção, se o senhor puder voltar, a criação, o senhor colocou mandatos, que seria uma missão, um missionário, e no final o senhor falou a missão evangelho. O senhor podia fazer a distinção de um para outro? Tá bom, obrigado. Na verdade, André, eu comecei a fazer essa... Eu meio que falei as duas coisas como sendo uma coisa só, porque eu vim estudando esse tema há muitos anos, e eu aprendi com a escola holandesa do calvinismo, né, o Dr. Gerhard van Groningen, que Deus nos dá a gente no jardim 3 mandatos. O mandato social, constituir família, o mandato cultural, que é promover a cultura, a indústria, artes, explorar os recursos do planeta, né? É o mandato trabalho, né? Está aí no mandato cultural. E o mandato espiritual, que é a obediência a Deus. Então, eu sempre ensinei assim. E o que eu procurava destacar nessa hora aqui na aula é que vai dar ruim sempre que a gente desobedecer. Nações que estão acabando com a fertilidade, né? com a maternidade, vão pagar caríssimo por isso. Estão fadadas à extinção porque desafiaram o mandato social. O mandato cultural, quando nós desenvolvemos a cultura sem o temor a Deus, isso é um desastre. Nós temos aí hoje, na nossa liderança nacional, pessoas cultas, nos principais cargos, né, dos 3 poderes, destruindo o nosso país, né? E é gente culta, e é isso que acontece quando você avança na cultura sem a piedade, você mais regride que progride. É um desastre cumprir o mandato de modo em desacordo com a vontade de Deus. E o mandato espiritual, obviamente, se você desobedece a Deus, a gente se coloca sobre a ira de Deus. Então, eu pontuava esses 3 mandatos.
Mas eu aprendi agora com o Dr. Chung que, na verdade, esses 3 mandatos eles estão amarrados, isso tudo que eu falei é verdade, mas todos eles estão amarrados por um mandato maior, que é o mandato missiológico ou missionário. Encham a terra. Porque eles podiam fazer tudo isso e ficar ali, né? Todo mundo juntinho ali, pertinho do Éden, vamos ficar por aqui, não vamos sair daqui, não. Mas mesmo antes da queda, Deus falou, espalhem, leva tudo isso, tá? Todo esse contexto que foi feito para ser um templo de adoração a Deus, espalhem isso por todo o mundo. Então, a missão da igreja é promover a glória de Deus, a adoração a Deus pela pregação do evangelho, tá? Isso já fazia parte da missão antes mesmo da queda. Tá bom, André? Então, os 3 mandatos, na verdade, eles seriam a adoração, e a missão de promover a adoração seria o guarda-chuva que está sobre esses 3 mandatos, né, da social, espiritual e cultural. Ok, pastor, obrigado. Nada. Mais alguma questão, irmãos? Então, nós vamos encerrar com uma oração, tá? Vou pedir a Beth, pode orar para a gente, Beth, encerrando. Sim, pastor, pois não. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, Deus. Nós somos, Pai, abençoados por ti todos os dias em ter a tua palavra, em receber o teu amor, a tua paz, a tranquilidade e a esperança, Senhor, que tu nos dás, principalmente nesses dias, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos teus servos que se dedicam, Senhor, a transmitir os teus ensinamentos. Deus, que possamos todos os dias estarmos preparados e fortalecidos em Ti para buscar a Tua presença, para trilhar os Teus caminhos, Senhor, e fervorosos, Pai, fortificados. Precisamos muito de Ti, Senhor. Precisamos do amor, precisamos da Tua palavra, porque somos pecadores. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo cuidado, queremos Te pedir que Tu continues com a Tua igreja, fortalecendo, aumentando, e que possamos todos os dias Te glorificar, o único e suficiente e de toda esta humanidade. Fica conosco durante este dia, Senhor, e que não esquecemos nunca e não deixemos nunca de Te buscar a Tua palavra, Te glorificar e sermos bênçãos, Pai, na vida de outros. Muito obrigada, Senhor, e a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.